Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo e hoje eu vou falar para você qual que é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam para mim, perguntam para vários profissionais da área e é uma dúvida genuína de muitas pessoas. E muitas acham que é tudo a mesma coisa, que não faz diferença nenhuma, que a diferença de um é que um dá remédio e o outro não dá. Em certo ponto até que é verdade, mas não faz sentido muito você generalizar dessa forma porque tem um porquê dessa diferença. E a principal porquê disso é: o psiquiatra é um médico. Ele vai estudar medicina e vai focar nessa especialização para trabalhar essa questão de doenças mentais e a partir disso dar medicamentos. Então, ele vai te dar alguns medicamentos relacionados a essa parte de saúde mental. E o psicólogo, ele é um profissional voltado à parte de comportamentos. Então ele vai fazer estudos para você mudar a forma que você enxerga a sua vida, enxerga seus comportamentos, enxerga suas emoções e conseguir diferenciar. Porque você sabe diferenciar, por exemplo, o que é uma raiva, o que é uma ansiedade, que é uma mágoa, entendeu? Às vezes as pessoas não sabem a diferença entre os três, acham que é tudo farinha no mesmo saco, aí quando tá com raiva acha que tá ansiosa, quando tá magoado acha que só tá com raiva, e aí ela não sabe como resolver aquilo, aí vira uma bola de neve muito maior, aí não sabe lidar com o próprio ego dela, e aí começa a ter problemas no casamento, começa a ter problemas na vida familiar, começa a ter problemas no trabalho, tudo isso porque muitas vezes não sabe diferenciar um sentimento do outro, não sabe qual que é a diferença de um comportamento para o outro, está ansioso e não sabe como lidar com a ansiedade, tá estressado o tempo inteiro, não sabe como lidar com o estresse, não sabe como procurar um hobby, às vezes não tem mais, não sente mais valor na vida e não sabe como buscar mais valor na vida, às vezes ele não está conseguindo lidar mais com o casamento e às vezes o casamento só não está conseguindo lidar porque está estressado e o estresse dele vem do trabalho, ele não sabe por que está vindo do trabalho e está descontando na esposa. E isso tudo a psicologia vai ensinar a pessoa a entender, vai ensinar a pessoa a lidar e vai ensinar a pessoa a trabalhar em cima de estratégias que são científicas. Da mesma forma que o psiquiatra, de forma com estudos científicos, vai te dar medicamentos para lidar, por exemplo, com a ansiedade, com a depressão, com um burnout, com a esquizofrenia, entre diversas outras doenças que é essencial a participação do psiquiatra. Da mesma forma que tem tratamentos psicológicos que sem o psiquiatra não funciona. Por exemplo, quem teve já uma depressão severa sabe que não dá para fazer o tratamento sem o psiquiatra. O psiquiatra ele vai te dar um remédio e esse medicamento ele vai estabilizar você. Que tem muitos antidepressivos que são aqueles antidepressivos serotoninérgicos. Se eu falei correto? Não sei. Que eles são voltados no quê? De você tirar algumas sensações, diminuir aquelas sensações para que a pessoa pelo menos consiga ficar, vamos dizer assim, estabilizada e aí ela consiga mudar os comportamentos para mudar a sua qualidade de vida. Só que como é que funciona normalmente isso? A pessoa está com, por exemplo, uma ansiedade, aí ela toma esses antidepressivos serotoninérgicos e após tomar ela fala assim, tô melhor. Na verdade ela não tá melhor, porque o que acontece? O remédio ele tirou aquela sensação, mas o medo continua, a angústia continua, tudo lá continua. Só que ela não está sentindo mais tanto. Então o que acontece? Ela continua tomando medicamento, aí fica com ansiedade durante anos, fica com depressão durante anos, aí chega um tempo que o teu corpo já começa a acostumar com o medicamento, aí você troca o medicamento. Aí começa a acostumar com o medicamento, aí você troca o medicamento. E você não está resolvendo. Por quê? Porque você fez só 50% do tratamento. Em algumas situações, o tratamento tem que ser feito de forma completa. Tem algumas situações que você tomando um medicamento vai resolver. Tem algumas situações que você indo no psicólogo vai resolver. Mas tem situações que são um pouco mais graves que tem que ser o trabalho com os dois. Porque senão não resolve. Tem pessoas que têm há décadas depressão. Eu conheço pessoas que têm quase há 20 anos depressão. E ela não tira da cabeça que ela só toma o remédio e está tudo bem. E você vê nitidamente que não está tudo bem. Só que você não consegue obrigar uma pessoa a mudar a vida dela. Entende? Então, por exemplo, ela toma medicamento, toma medicamento, toma medicamento. O corpo dela já tem que tomar medicamento para lidar com o medicamento. Porque o medicamento para depressão e ansiedade, entre diversas doenças psicológicas, ele é muito forte. Então o que acontece assim? Falta o quê? A parte comportamental, falta a correção de comportamentos, falta a questão de percepção, de entendimento do corpo dela. Então o medicamento fica, quando assim, fica incompleto, porque você toma para estabilizar o seu corpo, mas não corrige o que está faltando. Então você fica naquele dilema, tipo assim, que adianta você equilibrar a balança e não resolver nada? Entende? Essa é a questão e esse que é o grande problema do entendimento do que é um medicamento psiquiátrico hoje em dia. Porque o medicamento psiquiátrico, ele é o quê? Ele não é igual um remédio para gripe que você toma e 2, 3 meses você tá bom, ou um medicamento para algum tipo de doença específica que você toma durante um período e você cura.
não funciona assim. Porque o que acontece? Esses medicamentos são voltados ao quê? A alterar questões hormonais, alterar questões químicas, que vão mudar a forma que o seu corpo funciona. Eles são medicamentos muito fortes. Eles resolvem, mas em muitos casos não é totalmente o tratamento. Então, por isso que tem essa diferença distinta entre os dois profissionais, e os dois profissionais trabalham em conjunto. Porque o que acontece? Quando você, por exemplo, pega alguém que está querendo emagrecer e o cara vai no psicólogo, você vai começar a auxiliar ele a controlar a ansiedade, vai começar a auxiliar a controlar algumas questões específicas dele em relação à impulsividade ou algum outro sentimento. Porém, ele precisa, por exemplo, de um nutricionista, de um profissional físico, para que ele consiga também fazer o trabalho completo. E algumas outras doenças, da mesma forma, vai precisar, por exemplo, de um acompanhamento de um psiquiatra. Por exemplo, uma ansiedade, que é uma doença muito forte, cara. A ansiedade que a pessoa tem crise e tudo mais, ou a depressão, que é uma doença muito forte. A pessoa tem que ter o acompanhamento de ambos os profissionais. Senão ela fica batendo e patinando e patinando e patinando e não sai do lugar. Entende? Então, assim, se você está precisando de auxílio, está precisando de auxílio psicológico em relação à ansiedade, em relação à depressão, em relação ao burnout, comece a procurar os profissionais. Porque acontece? E não, eles vão realmente auxiliar. O psiquiatra sempre ele vai recomendar um psicólogo. O psiquiatra que não recomenda o psicólogo, que não acredita no trabalho do psicólogo, você já fica meio desconfiado. Porque quem realmente é profissional entende que ambos os dois trabalham junto. E desconfia também de psicólogo que fala que psiquiatra não presta. Não existe isso. Ambos os dois são essenciais e ambos os dois têm momentos e qualidades diferentes que vão mudar a qualidade de vida de uma pessoa. Então, sozinho o cara não cura uma depressão. Ambos os dois, em algumas situações, não vão resolver sozinho. Se para resolver sozinho uma situação profunda, às vezes a pessoa deu sorte em alguns comportamentos que ela conseguiu alterar sozinho, mas isso não é comum. É totalmente improvável. Alguém só tomar um medicamento no outro dia está melhor. Da mesma forma que alguém que tem depressão comum, profunda, ir no psicólogo, o psicólogo passar o exercício e ela sentir vontade de fazer o exercício de uma noite para outra. Ela simplesmente fala assim, olha, eu conversei com você ontem, comecei a aplicar e agora já não quero mais me matar. Isso não acontece. É muito diferente isso, tá? Então, assim, recomendo que vocês, se estiver sofrendo com algum desse tipo de sintomas, algum tipo dessas sensações, busque ambos os profissionais. Vai no psiquiatra, comece a tomar medicamento e vai atrás do psicólogo para corrigir esse comportamento. E eu tenho certeza que esse sofrimento seu vai durar cada vez menos e vai acabar cada vez mais rápido. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, que eu estou aqui à disposição. Tem meus links aqui nas minhas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida sobre psicologia, quiser perguntar mais alguma coisa, deixe sua pergunta aqui no comentário, que eu vou lendo e, se possível, eu gravo um vídeo aí, troco uma ideia e às vezes até respondo um comentário ali para vocês. Beleza, pessoal? Tudo de bom, até mais!